teve G20, mas o que raios é o G20? Por que é relevante? Eu queria trazer um pouco de luz para quem está confuso, que nem eu, e também queria aí discutir um pouco a cobertura de mídia do evento, supostas polêmicas, o que isso fala mais sobre a própria mídia, às vezes, do que sobre o próprio G20. Pode ser? Pode ser. Primeira coisa, eu vou ser bem sincero que eu estava buscando me informar, mas eu achei muito, assim, mas muito confuso o funcionamento do G20 como um todo. Que eu fiquei com isso na cabeça, tipo assim, o que é exatamente? É tipo, sei lá, o Lula conversando com o Biden e a galera toda para em poucos dias, 2 dias especificamente, definir o que eles pensam do futuro do planeta? É sobre isso? E a resposta é assim, claro que não, né? Na verdade, as discussões do G20 começam muito antes do evento. E aqui eu estou pegando informações da agência Gov, em que nós temos, né, ao longo do ano, desde a última edição, uma série de reuniões oficiais, ministeriais e entre lideranças para refinar os temas que são discutidos. Dado isso aí sim, na cúpula, né, que no caso é o evento do qual a gente está falando agora, a gente tem 2 trilhas principais de discussões, que eu fiquei pensando nessa imagem engraçada, todos os líderes conversando, mas é muito mais do que isso, tem todas as suas comitivas e tudo mais. E aí a gente tem uma trilha, né, que supervisiona as negociações, discutem os pontos da agenda da cúpula, né, e tem uma outra trilha que é mais focada em assuntos econômicos. Aí, no final do evento, nós temos como resultado uma declaração final que deve ser assinada pelos países que compõem o G20. Essa declaração, no caso, define as diretrizes que os países deverão seguir a partir das discussões, né? No entanto, como colocado em uma matéria do G1, o G20, por ser uma organização não formal, ela não tem meios de verificação do cumprimento das metas estabelecidas entre os estados, né? O que é meio problemático, né? Enfim, mas é o que acontece. E ele se sustenta na confiança de que os governos vão cumprir aquilo que comprometeram naquela reunião. Só que isso é impactado por mudanças nos governos. Às vezes, os ciclos eleitorais trazem mudanças radicais e isso vai impactar na implementação das medidas e dos acordos chegados no G20. Então, por exemplo, né, com a eleição do Trump nos Estados Unidos e o começo do governo dele no ano que vem, a gente pode ter algum grau de certeza que o grau de aderência dos Estados Unidos certamente vai mudar sobre tudo que a gente vai ter combinado aqui no Rio de Janeiro. Tendo isso em mente, essa é a primeira vez que o Brasil assume a presidência do G20, que tem rotação anual, e com isso a gente teve a oportunidade de pautar parte da discussão de acordo com os nossos principais interesses e preocupações enquanto país, que no caso, né, foram estabelecidos os seguintes 3 eixos centrais para a edição do G20 atual, né, e aqui eu estou referenciando da matéria do G1 novamente. Né. Primeiro, a gente teve a discussão de acordos para o combate à fome e à pobreza, falando do lançamento da Aliança Global contra a Fome e Pobreza, o que o Lula, no discurso muito bonito inicial, inclusive, né, ele comenta que esse é o legado que ele desejaria deixar nesse G20. Segundo, teve a discussão de temas sobre sustentabilidade e enfrentamento às mudanças climáticas, tudo muito necessário, inclusive falando também de fontes renováveis, de energia. E terceiro, e por fim, teve a discussão da reforma da governança global, né, incluindo outros temas como taxação de grandes fortunas. Achei até interessante isso entrar na pauta, né? Direitos iguais entre homens e mulheres, o fim das guerras, né? Pensando um pouco aí na questão de Rússia, Ucrânia, Israel, Palestina, enfim. E é isso foi o G20 de forma geral. Eu ainda vou falar da repercussão de mídia, que é uma parte que eu acho talvez um pouco mais interessante, mas essa é a visão geral. Pontos interessantes, né? Alguma dúvida, questão, observações? Então, Léo, o que eu sinto muito é que é um baita de um teatro, né. É Eu um baita acho de teatro, né? que faz muito sentido falar de como é a cobertura da mídia, porque a impressão que eu tenho é que é muito feito para a mídia, né, que é um evento Uhum. extremamente midiático. Inclusive, tá falando aí o fim das guerras e tudo mais, mas teve a questão do Biden ter autorizado, né, que a Ucrânia use os mísseis de longo alcance, né, para atacar a Rússia. Isso aconteceu o quê? Foi ontem, né? Tipo, sei lá, tem uma semana, talvez, né? É, Nem não. isso. Não, eu acho que foi literalmente ontem que aconteceu, Uhum. né, dia 11 de novembro. Então, tipo assim, é isso, não tem um compromisso com aquele discurso bonito, né, eu sinto que ele é muito frágil, isso independente da mudança de administração, porque, na verdade, em termos de política externa, não existia nem promessa de um maior comprometimento com o fim da guerra. Então assim. Assim, qual que é a ideia, né?
isso é bem problemático mesmo, porque dá uma angústia, mas ao mesmo tempo não tem como ser um pouco diferente, né? Porque o G20, ele não tem um mecanismo de reforçar as suas próprias políticas. Não existem sanções, por exemplo, que são aplicadas para quem não cumprir com o que foi assinado na redação final lá do documento e tudo mais. Então, é um documento muito fácil de assinar, né, de alguma forma, porque não vai ter algum tipo de retaliação, por exemplo. Ao mesmo tempo, falar de retaliação nesse esquema amplo, né, das grandes potências, de alguma forma, também seria uma coisa meio espinhosa. Mas é isso, assim, né, é muito mediatizado, né, muito para o consumo das imagens, né, de alguma forma, do que a gente fala. Daí, olhando para esse cenário todo, né, eu acho muito interessante, assim, também a forma como o evento ele tem a sua cobertura, né, e como os vários momentos tomam proporções muito simbólicas, né. Então, que assim, ainda está cedo para falar conclusivamente qualquer coisa, porque a gravação desse podcast, assim, desse momento, o G20 ainda não terminou, né, vai terminar no final do dia de hoje, que ele já contou com alguns momentos. Por exemplo, teve a foto do Lula sorrindo com todos os outros líderes de Estado, né, na entrada do evento, mas sério na foto com o Milei, o que é um recado sobre as relações entre os dois países e que é tangibilizado de uma forma muito interessante nessas fotos especificamente. Ou então, o momento que a Janja fala para o Elon Musk se ferrar, que não acontece nem exatamente na cúpula do G20, é numa outra parte especificamente, e que é muito pouco polêmico se a gente compara com outras declarações bem mais sérias do Bolsonaro em cenário mundial, assim, falando diretamente de presidentes, ameaçando outros governos, que não faz nenhum sentido. A Mas China, por exemplo, né? a China, por exemplo, e teve uma declaração também muito problemática da eleição do Biden nos Estados Unidos também, que, enfim, logo antes da eleição, enfim, assim, é muito pior, muito mais sério, né? Enfim, mas grande parte da mídia decidiu dar muita atenção justamente no que a Janja falou, né, ali especificamente, apontando como se fosse uma grande gafe do evento. E aí, outra coisa, né? Tem dois pontos que eu queria falar sobre essa questão da Janja especificamente. Primeiro, que quando a gente pega na íntegra, a fala dela é super sã e adequada, falando sobre a necessidade de regulamentação das redes sociais para combater fake news e luta por um debate na internet que seja mais proveitoso e útil para a sociedade. É sobre isso o que ela está comentando naquele momento especificamente. Inclusive, citando os impactos reais e perversos da desinformação no caso de desastres climáticos, né, como foi o caso das enchentes no Rio Grande do Sul. Então a fala dela é interessante, né, de forma geral. E segundo, que eu acho é muito engraçado ver essa repercussão tentando colocar pressão sobre a Janja no sentido dela estar teoricamente provocando uma relação de inimizade entre Elon Musk e o Brasil, sendo que foi o próprio Elon Musk que já está nem aí para as relações com o Brasil a partir do momento que ele tinha decidido não acatar as decisões da STF sobre como o Twitter deveria operar no caso dos perfis que estavam sob investigação aqui no país. Depois ele voltou atrás, o Twitter foi liberado de novo, enfim, a coisa foi regularizada. Mas esse descaso, né, esse desgaste de relação vem muito mais desse histórico do que de qualquer tipo de acontecimento pontual agora, né? Então, assim, eu pessoalmente, eu não acho muito legal essas trocas de farpas oficiais, mas a forma como foi repercutido na mídia nacional, o que eu sinto é uma tentativa de inflar e criar um bode expiatório que simplesmente não faz sentido sobre essa relação, né? Então, assim, é inclusive uma escolha que a gente vê aqui sobre o que os meios de notícias decidem cobrir, né? Que no final das contas fala muito dos próprios meios de comunicação e os seus interesses de repercussão. Faz sentido isso? Faz, Léo, eu acho que faz sim, assim, o Elon Musk estava com problema com o Brasil muito antes de qualquer coisa, né, não é gratuito, ela não está começando nada e tudo mais. Se é de bom tom, se não é, enfim, isso aí acho que tanto faz, não acho que não cabe. Realmente acho assim, não é tudo isso, né, não é tudo isso que fez parecer, né, essa indisposição com o governo brasileiro já estava muito dada, né, já teve toda essa questão aí com o Twitter, enfim. Mas uma coisa que eu queria destacar sobre o G20 foi o Cria G20, né, que Sim. foi um evento no âmbito do G20 voltado para a criação de conteúdo, né, e várias pessoas queridas, várias pessoas legais palestraram, né, o Kenji do Normose, a Ana do Meteoro, o Camejo. Então, bem legal, assim, esse evento dentro aí no âmbito do G20 de comunicadores e criadores de conteúdo. Muito bom, assim, inclusive a fala da Janja é no contexto do CRIA G20, né, ali, É. se eu não me engano, numa fala de encerramento, né, que vai falar sobre
Porque no G20 em si, a questão da comunicação, internet, mídia, fake news, não é uma pauta, né, pontual, assim. Mas é um tema que permeia todos os outros assuntos, por isso que é tão importante e legal ter esses outros fóruns paralelos que vão acontecendo. Isso até é uma coisa meio nova no G20, tá? Essa tentativa de incluir um pouco mais a população, né, as pessoas criadoras, para além dos grandes líderes, das cúpulas e tudo mais. Então, é de fato uma iniciativa bem bacana, assim, que teve lugar, de fato, aqui no Rio. Então é isso, o G20 aí sendo protagonizado pelo Brasil, ajudando aí a conduzir uma discussão, né, do que é o futuro das economias globais, pautando fome, taxação de fortunas, crise climática. Falta ver como essas ações aí, elas podem não morrer por aqui, frente aos desafiadores ciclos eleitorais que estão por vir, não só no Brasil, também nos Estados Unidos e no mundo. É aguardar para acompanhar e ver.